Olá, sou o Johnny Nobre e vim falar nesse vídeo sobre 3 dicas muito importantes para fortalecer a sua fé. Você que está um pouco cansado, você que está pensando em desistir da sua fé, da sua caminhada, você que está fraco, você que não tem força, você que tenta, insiste, mas parece que não sai do lugar. Olha, essas 3 dicas vão ajudar muito você no seu desempenho, na sua caminhada com fé. A primeira dica que eu vou dar para você nesse momento é oração. A oração é muito importante, porque a oração é a comunicação entre nós e Deus. Se você não ora, você não se comunica. Muitos escritores e muitos pastores já falaram no passado que a oração é como o ar que nós respiramos. Se você ficar sem respirar, sem ar, você vai morrer. Então, se você não tem um hábito de ter uma vida diariamente em oração, o que acontece? Você morre espiritualmente. Então, a oração é algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Sem ela, a gente não consegue ter uma comunhão com Deus. Dica número 2. A segunda dica é a leitura da palavra de Deus. Quando eu e você, nós meditamos na palavra de Deus, quando eu e você, nós lemos a palavra de Deus, nós adquirimos conhecimento. Então, quando você adquire conhecimento, você não é enrolado, você não cai em conversa de ninguém. Quando você tem o hábito de ler a palavra de Deus, o que você adquire? Você adquire conhecimento. Quando você tem conhecimento, você não é enrolado. Você não é enganado por palavras, por pessoas, porque você tem conhecimento, você tem um fundamento. Então, quando você tem um fundamento, a sua fé ela é fortalecida. Quando eu e você temos o hábito de ler a palavra de Deus diariamente, nós crescemos no conhecimento. Então é muito importante quando eu e você temos a leitura diária da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós conhecemos o que está no coração de Deus. Né? A terceira dica. Antes de ir para a terceira dica, eu vou dizer algo sobre a primeira dica e sobre a segunda dica. Vida de oração e leitura diária da palavra de Deus. A primeira e a segunda dica, elas têm que andar juntas. E eu vou lhe explicar o porquê. Talvez você conheça alguém na sua comunidade, na sua igreja, ou no seu dia a dia, que tem uma vida diária de oração. Que ora de manhã, que ora à tarde, às madrugadas, ora no monte, né? Aquela pessoa que ora constantemente. E nós podemos perceber que tem muita gente que ora e que não tem a leitura, o hábito de ler a palavra de Deus diariamente. O que acontece? Essa pessoa ela é levada por qualquer vento de doutrina. São pessoas que não têm um fundamento, hoje está numa igreja, depois está em outra, vai aonde se adequa a ela. Então o que acontece? Quando a pessoa ela não tem o hábito de ler a palavra de Deus, ela não tem conhecimento, é como se fosse uma criança. Você pega uma criança, você leva para tal lugar, leva para outro, ela não tem uma base, ela não tem um fundamento. Ela quer saber de oração, ela quer saber de bênçãos, ela quer saber aonde tem um profeta, aonde tem um homem orando, abençoando, sabe? Então a pessoa que ela só ora e ela não tem um conhecimento da palavra de Deus, o que acontece? Ela vira uma pessoa levada ao vento, né? Então é muito importante a pessoa que ora, você que ora, está começando sua vida com fé, sua caminhada, e está sentindo no coração aquela vontade de orar, sincroniza isso com a leitura da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você orar, você vai ver a diferença na sua vida, no seu dia a dia. A outra questão que a gente não pode esquecer é aquela pessoa que lê a palavra de Deus, mas já não tem o hábito de orar, diferente da primeira pessoa. Então, a pessoa que lê a palavra de Deus, estuda muito, lê muitos livros, é uma pessoa eloquente, é um conhecedor, sabe? Tem muita palavra, mas quando essa pessoa não ora, ela não tem unção. Você vê a pregação é seca, a pregação dá sono, entendeu? E às vezes o pregador tem o hábito de culpar a igreja ou quem está ouvindo, mas às vezes é a vida dele que não está cheia, que não transmite. Porque eu e você, nós sabemos quando alguém fala pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos quando alguém fala
com a unção de Deus. Então, a unção de adquirir como? Orando, se consagrando, se colocando na presença de Deus, se colocando aos pés do Senhor para ouvir falar. Mas como eu vou ouvir Deus falar comigo se eu não oro? Então a questão é oração e leitura da palavra de Deus. Talvez você tenha visto isso não é algo tão difícil de se ver. Aquela pessoa geralmente que lê muitos livros, lê a Bíblia. Já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Essa pessoa, ela se enche com tal orgulho. Essa pessoa, muitas vezes, quando ela não ora, porque a oração ela te quebra, quando essa pessoa não ora, essa pessoa ela se torna alguém que se acha melhor do que os outros. Totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que se você quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui, que seja o mais humilde, que ame o seu próximo, que ache o seu próximo superior a si mesmo. Então, quando a pessoa ela lê muita palavra de Deus, adquire muito conhecimento e não tem a oração no seu cotidiano, o que acontece? Essa pessoa tende a se achar melhor do que os outros, só porque tem um conhecimento a mais, sendo que Deus que dá o conhecimento e a sabedoria. Conhecimento e sabedoria é algo muito diferente. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem um pingo de sabedoria. Então, quando você tem o hábito da leitura da palavra de Deus e você ora constantemente, a sua vida vai alavancar espiritualmente. Essa fraqueza que você sente, esse desânimo que você sente, você não vai mais sentir. Agora, a dica número 3. A dica número 3, para mim, ela é sensacional. A dica número 3, ela te fortalece. Ela te mata, mas ela te fortalece. A dica número 3 chama-se jejum. Quando você está em jejum, você está matando o seu próprio eu. Você está matando a sua carne, os seus desejos. Os seus desejos. Aquilo que você deseja, aquilo que seus olhos almejam. E eles são mortos. Para que o seu espírito se fortaleça. Para que você sinta o que Deus sente. Para que você ame como Deus ama. Porque o jejum, ele te quebra por dentro. O jejum, ele faz você se humilhar na presença de Deus. Um coração de profeta, um coração que sente o que Deus sente pelas pessoas. Quando você jejua, você consegue perdoar aquele que te ofendeu. Você consegue amar aquele que te odeia. Quando você jejua, você consegue fazer algo mais para Deus. Quando você jejua, você consegue fazer a obra do Senhor Jesus com unção, com dedicação. Então, esses são os 3 segredos muito importantes que funcionou para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar para você. Oração, leitura da palavra e jejum. Essas 3 dicas são muito importantes para o crescimento da sua vida espiritual e da sua caminhada com fé. Tá? Aqui termina esse vídeo. Espero que tenha ajudado você. Compartilha com outras pessoas que estão precisando. Tá? Que semanalmente me comprometo a você a passar um assunto, algo para nós debatermos. E se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Até logo. Tchau.